Nós vamos cantar, vamos louvar, vamos glorificar a Deus. Sabe que nosso Senhor Jesus diz na Bíblia? O Senhor Jesus diz na Bíblia que o reino dos céus é semelhante a alguém que tira do seu tesouro coisas novas e antigas. Já pensou que nós estamos sempre procurando o novo, né? É verdade. Tudo que é novo parece que fascina, né? É carro novo, casa nova, roupa nova, sapato novo. E nós muitas vezes esquecemos que as coisas antigas marcaram a nossa história. Eu não sei vocês, mas eu tenho roupa que eu uso ainda, que usei há 30 anos passados. Meu corpo não mudou tanto, então tem roupa que eu uso, tem calças que eu uso, roupas. E eu tenho um sapato que eu uso há quase 30 anos. Alguém me deu de presente, então... Quando morava nos Estados Unidos, peguei ainda nos Estados Unidos presente, e era um cromo alemão, só faço mudar o solado e usa mais de 30 anos. Então, coisas antigas também marcam a nossa história. E aqueles louvores que marcaram a nossa história, que nós muitas vezes deixamos de cantar na igreja, não é? E quando nós éramos crianças, eu acho que Esdras, como filho de pastor, né? Quantos louvores ouviu naquela época, né? Então eu preparei a semana, alguns louvores para nós cantarmos, louvores que marcaram a história. Você, como bom batista, né? Que cantava antigamente esses louvores, e hoje a moçada não conhece mais esses louvores, mas que marcaram a sua história. Eu conheço muita gente que se converteu, teve uma experiência conversionista através de um louvor desse. Ia passando pela igreja, ou louvores que cantavam nas praças. Antigamente as igrejas faziam muito trabalho ao ar livre, né? Hoje não se faz mais. Muitas vezes eu penso a compreensão de Jesus, da pregação. Jesus disse, ide pregar, e nós muitas vezes dizemos, vinde ouvir. Porque achamos que é mais confortável trazer a pessoa para a igreja do que alcançá-lo lá fora. Não é verdade? Mas as igrejas faziam muito trabalho ao ar livre no passado, evangelismo ao ar livre, mas hoje é uma coisa raríssima. Você vai em igreja em praça pública pregando evangelho, ou distribuindo folhetos. Isso caiu no desuso, achamos que já não tem tanto efeito, coisa assim. Vamos. Onde é que está o Emerson? O meu pastor auxiliar, que estava me ajudando, está ali. Sim, Emerson, muito obrigado. Emerson, eu fiquei sem a minha folha, sem a minha página. Você conhece os louvores, Emerson? Só um? Sure? I can't believe that. Você só conhece um destes? Não acredito. Quem conhece esses louvores? Vocês conhecem esses louvores? Todos esses louvores? Oh, muito bem. Eu Marilena, quem mais? Eu, Marilena, irmão José e mais alguns aqui. Dona Elizabeth, conhece os louvores, Dona Elizabeth? Vamos cantar? Vamos cantar o primeiro louvor? Então, vamos cantar esse primeiro louvor. Quem não conhece vai aprender, porque esse louvor marcou a história, né, da história das igrejas evangélicas no Brasil, batistas, presbiterianos, metodistas e assim por diante. Nós cantávamos muito no passado. Vamos cantar? Vamos lembrar desse louvor? A melodia é fácil. Eu vou cantar e depois vocês vão cantar comigo, tá bom? Perdido foi que ele me encontrou, neste mundo vil, livrou-me com seu sangue, me lavou. Hoje sou feliz, sim, sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se escuridão, ai a luz do céu. Hoje eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas provações me sobrevêm, para Ele vou. São forças que só a mim convém, pois com Ele estou. Hoje sou feliz, sim, sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu. Hoje eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Esse louvor marcou a história de muita gente na igreja, viu? Você não conhecia, né, Silvia? Só foi ensaio, tá bom? Porque nós vamos cantar uma dobradinha aqui, uma dupla sertaneja, eu e Esdras.
o Esdras e eu, está olhando assim, não me convida, não me comprometa, né? Vamos cantar mais uma vez? Só foi ensaio, tá bom? O irmão José conhecia, né? Era muito cantado nas igrejas batistas antigamente, tá bom? Vamos cantar. Perdido foi que ele me encontrou, neste mundo vil, livrou-me com seu sangue, me lavou, hoje sou feliz. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu. Hoje eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas provações me sobrevêm, para Ele vou. São forças que só a mim convém, pois com Ele estou. Hoje sou feliz, e sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Esse louvor marcou tanta gente. Eu conheço tanta gente que teve experiência conversionista e foi tão abençoado cantando aqueles louvores antigos que deixaram de cantar. Não vamos cantar outros agora, porque a cada domingo nós vamos cantar um, tá bom? Então eu trouxe isso aqui, mas eu fiz um cancioneiro, tá bom? Com várias páginas de louvores antigos. Então essa foi a primeira página. Esse louvor certamente o Jonas conhece, Irmandária, aquela turma que faz parte dos batistões, batista de raiz que eu chamo, sabe? Não tem aquele cristão batista de raiz? Aqueles que cantavam aqueles hinos do cantor cristão antigo, né? Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, assume na miséria. Aqueles louvores, que louvores marcavam a nossa vida. É claro que Deus usa louvores contemporâneos, tá bom? Não tenho dúvida disso. Mas Deus também usa quando louvores, seja do cantor cristão ou de aqueles louvores antigos que nós cantávamos. Então, na próxima semana, nós vamos cantar A Paz do Céu, lembra? A paz do céu encheu meu coração. Só um ensaio, vamos cantar? Na semana que vem a gente continua. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Maravilhoso e sublime para mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração entreguei. Oh, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. O outro verso está aqui, tá bom? Do outro lado, tá bem? Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Há uma gloriosa morada no céu, que breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação.
minha alma então lavou, e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Estão vendo? Eu sou teólogo, né? Eu tenho mestrado, doutorado em teologia. Quando se canta, a primeira coisa que eu penso como teólogo e pastor é a letra do louvor. Que às vezes a letra tem rima, tem poesia, mas não tem teologia. Tá pobreza teológica. Esses louvores antigos tinham muita teologia, tinha muita Bíblia. Isso é maravilhoso. Todo mundo teve experiência conversionista, sabe que a paz de Deus de fato encheu o seu coração a partir do momento que teve o encontro com Cristo, né? Isso é maravilhoso. Então vamos cantar os louvores antigos a cada domingo, canta um, canta outro, tá bem? Agora abra a sua Bíblia, a palavra de Deus. O assunto de hoje é sobre a importância do ensino. Está bem? E nós vamos ler 2 textos da Bíblia. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Jonas, vem aqui à frente ler. Mateus de 28, 19 e 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Esse texto é chamado de a grande comissão. Então, o grande chamamento de Deus, para você ver, Jonas, o grande chamamento de Deus para as nossas vidas e a grande ordenança de Deus para a gente. Vamos ouvir atentamente o texto que Jonas vai ler, o Evangelho de São Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Obrigado por esse texto tão maravilhoso que você leu. Muito obrigado, meu querido amigo. Segunda carta a Timóteo, segunda missiva a Timóteo. Era assim que Machado de Assis escrevia, o Barbosa, o português clássico, né? Carta missiva, né? Segunda missiva a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos ler a palavra de Deus, então? Professor Sidão, vem aqui ler para nós. O professor Sidão vai ler, então, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Que prazer vê-lo, professor Sidão. Que satisfação. Como vai o senhor, está bem? Dona Lídia, Dona Lídia, sua amada esposa, os filhos, os netos. Estava conversando com o professor Sidão. Ele é de Umuarama, aqui na igreja, várias pessoas são de Umuarama, né? Então, aqui tem um grupo grande de Umuarama, bem expressivo. Só tem gente boa em Umuarama, né? O senhor José, que é de lá também, está dizendo. Versículos 16 e 17. Vamos ler então. 3, 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 3, verso 16 e 17. 16, 17. Não, perdão. Aí, tá. Sorry, I apologize. 3, verso 14 a 17. 3, 14 a 17. Perdão. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o teu nome, meu Deus, por esta manhã, por ter nos trazido até a tua casa de oração, ó Deus, para ouvirmos a tua palavra, para estudarmos, para que o nosso coração seja preenchido pelo Santo Espírito de Deus. Agora esteja usando como instrumento nas tuas mãos o pastor Antônio, ó Deus, para que leve até nós, ó Deus, a tua mensagem e que os nossos corações
estejam perfeitamente abertos, receptivos a esta palavra, Senhor, e que ela seja incorporada no nosso viver lá fora. Assim eu que te peço, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, professor Sudão, por sua bela oração, oração ungida, oração muito abençoadora. Muito bem. Então, o assunto de hoje é o poder, é o dever do ensino. Esse assunto é muito relevante. Vamos lembrar, vamos abrir o primeiro texto que João nos havia lido, chamado de Grande Comissão, se bem que são 4 comissões, a comissão do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tem uma ênfase comissional, né? Então, vamos ler a Grande Comissão e vamos ver algo muito interessante na Grande Comissão. Sabe que eu sempre digo que a verdade de Deus é verdade na boca de quem for. Isso é uma expressão usada por Lutero no século XVI. Aliás, esse é o mês da Reforma Protestante. Então, é importante entender o mês da Reforma. A Reforma aconteceu em que dia? Eu sei que os batistas dizem, nós não somos, a Igreja Batista é a igreja pós-reforma, né? Mas a Reforma começou com os luteranos e presbiterianos no dia 31 de outubro de 1517. Os luteranos, os presbiterianos já foi em 1530, em Genebra, o João Calvino. Mas o legado da Reforma permaneceu, né? Nós somos a igreja também reformada, a Igreja Batista é a igreja reformada, já que nós cremos na doutrina, nos aspectos doutrinais ensinados pela Reforma. Sola fide, sola fé, salva, sola escritura, só a escritura é fonte inspiracional de fé e prática, e sólido deu glória, cremos que só a Deus toda glória, e assim por diante. Então, são os alicerces primaciais da Reforma. Mas Lutero sempre dizia que a verdade de Deus é verdade na boca de quem for. Imaginemos que você discorde de alguém. Aí você diz, eu discordo dos textos de Leonardo Boff, que é o maior teólogo católico. Mas se Leonardo Boff disser, na obra dele, Jesus Cristo Libertador, 1978, que Jesus é Deus, havemos de convir que ele está certo. Por isso que a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada. Você diz, mas até o que o diabo disse para Jesus? A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada. Mas até o livro de... Eu conheci um diácono de uma igreja que ele não lia o livro de Cantares, porque ele achava que não era um livro inspiracional. Meu amigo, a Bíblia diz toda a Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis e Apocalipse. Nós não podemos ser marcionitas. Quem foi Marcião? Marcião foi um cristão do 2º século do cristianismo, que ele criou uma Bíblia só para si. Ele disse, olha, eu só aceito como Bíblia, texto inspirado, 10 cartas de Paulo, ele escolheu 10 cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. E às vezes nós fazemos isso, na prática nós somos marcionistas. Eu creio nesse texto não creio, esse texto aqui é apetecível, é bom para mim, eu gosto, esse texto não gosto. Não é isso. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura tem que ser pregada. Por isso Paulo diz que pregava todos os oráculos de Deus. Tem pastor que só prega no Novo Testamento, não prega o Antigo. Tem pastor que prega alguns textos e outros não. Quer dizer, a palavra de Deus tem que ser pregada em Gênesis, Apocalipse, todos os textos. Por isso Jesus disse que aquele que ensinar toda a Escritura será considerado grande no reino dos céus. Então nós vamos ver a palavra toda é usada 4 vezes. Vamos prestar atenção. Como é importante isso? No texto, por que Jesus usou essa palavra toda? Eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos então, abrindo aqui, Gênesis, eu gosto de Gênesis, mas ato falho, como diz Freud, na obra dele, O Futuro da Ilusão, 1927. Mas, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Presta atenção, o Senhor Jesus usou a palavra toda 4 vezes. Primeira coisa que ele disse, o que Jesus disse? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Não foi alguma autoridade. Quem está mandando você ensinar toda a Escritura é aquele que tem toda a autoridade. Então, a missão, vamos dar um tema? Os 4 alicerces da missão. Qual é o primeiro alicerce da missão da igreja? A autoridade de Cristo. Toda a autoridade. A igreja vai cumprir a sua missão debaixo daquele que tem toda a autoridade, debaixo da chancela, da anuência, do assentimento daquele que tem toda a autoridade. Ele não tem alguma autoridade, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Interessante que Jesus usou uma palavra, explicando para vocês, importante. A Bíblia foi escrita em grego. Às vezes eu gosto, não é para ser pedantismo, não é porque simplesmente conheço, eu tenho que ensinar. Se eu não ensinar, Deus vai cobrar de mim. Vocês sabem, não ensina. Então, havia 2 palavras para autoridade e poder naquela época no grego. A palavra dinamis, dessa palavra vem a palavra dinamite em português. Dinamis significa poder e exousia. Mas exousia é além de poder, é poder e autoridade.
Imaginemos que alguém foi colocado no poder. Era comum no período militar, o governo militar colocar governadores, não lembra? Os governadores não eram eleitos, nem senadores, eram colocados pelos militares. Não sei se alguém lembra disso. Aquele indivíduo não tinha sido eleito pelo povo. Então, era amigo do militar general e ele colocava lá. Então, e assim por diante. Então, isso é o chamado general, isso é, como é que chama? São cargos títeres, né? Você não foi eleito, foi colocado. Então, existe aquele que tem todo o poder, tem o poder, e existe aquele que tem o poder e a autoridade. A autoridade por quê? Porque ele é legitimado, ele foi colocado legitimamente. Quando Jesus diz toda a autoridade me foi dada, ele não diz, veja a linguagem que ele diz, me foi dada por quem? Pelo Pai. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Até, além de ter poder, Jesus tem autoridade. Por isso que o texto usa a palavra exousia. Porque alguém pode ter poder e não ter autoridade. Alguém pode ter poder para ter um cargo, mas não ter autoridade para exercer o cargo. Vocês entenderam? Alguém pode ter um cargo e você diz, mas ele não tem um cargo, mas não funciona. Já percebeu isso? O governo tem um cargo de governo, mas não funciona. Não faz nada. O indivíduo tem cargo de prefeito, mas não funciona. Então, isso porque não tem autoridade para fazê-lo. Quer dizer, então, é importante entender a autoridade pessoal, né, que legitima. Então, Jesus diz toda a autoridade, a palavra usada, primeiro alicerce da missão, a missão vai ser exercida debaixo daquele que tem toda a autoridade. Jesus usou a palavra toda outra vez. Primeiro ele diz, toda a autoridade me foi dada, não seja na terra. Então, o ensino está baseado naquele que tem toda a autoridade. Quem mandou a igreja ensinar é aquele que tem toda a autoridade. Isso é maravilhoso ensinar, pensar nisso. Segundo aspecto da didascalia do ensino, da missão da igreja. Jesus diz aqui, toda a autoridade me foi dada, não seja na terra, e, portanto, fazer discípulos de onde? Todas as nações. Primeiro alicerce é a autoridade da missão. Toda a autoridade de Jesus. Segundo alicerce, a extensão da missão. Todas as nações têm que ser alcançadas. Que coisa maravilhosa. Há uns louvores antigos, cantor cristão, que falavam muito bem disso, né? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Todo poder, cantávamos isso, todo poder o Pai me deu, toda autoridade o Pai me deu. Então, segundo a alicerce da missão, primeiro é a autoridade daquele que comissionou. Segundo é a extensão da missão. Todas as nações. Você pode imaginar? Eu gosto muito de missões, amo missões. Eu fui missionário muitos anos com Maria Helena, lá no Amazonas, na Transamazônica. Plantamos igrejas, mas foi um período difícil naquela época, né? Morávamos num lugar que não tinha luz, a luz chegava às 6 horas da noite, 9 horas ia embora. Não tinha água, essas coisas todas. Casa de madeira. E tudo isso era campo missionário. Mas eu fico imaginar, aqueles saíram dos campos, saíram de casa para nunca mais voltar. Você sabia que a África é chamada de cemitério dos missionários protestantes? Centenas deles morreram nos campos missionários e nunca mais voltaram. Eu lembro quando Ednarian Judson, pessoas chamam português de Adoniran Judson, mas é Ednarian Judson, que ele chegou na Birmânia, missionário batista, ele se ajoelhou nas praias da Birmânia e disse, Senhor, eu não sei se vou voltar para o meu país, mas que eu me consuma aqui por ti e para a tua glória. Marcou a história das missões. Os missionários foram para os campos missionários, morreram de febre amarela, malária, paludismo, doenças tropicais da África. Muitos deles jamais voltaram, mas fizeram um trabalho duradouro e eterno. Porque missionário é gente que, pode perceber, o missionário é gente que não tem visibilidade. Todo mundo gosta de visibilidade. Todo mundo gosta de ser lírio no vaso no centro da casa, bem no centro da sala. Mas Jesus diz, olhai os lírios do campo. É difícil fazer obra sem ter visibilidade, porque todo mundo gosta de visibilidade. Todo mundo gosta de ser percebido. Mas missionário é gente que faz a obra e só Deus percebe. Só Deus está vendo o que ele está fazendo no campo missionário. Então, toda a autoridade, todas as nações, é a extensão da missão. Terceira vez aparece a palavra toda, autós do grego. Qual é? Toda a autoridade me foi dada, segundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o quê?
todas as coisas, versículo 19, ensinando-os a guardar algumas coisas do Evangelho. É isso que diz? Não, todas as coisas. Preste bem atenção. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas. Então é dever meu e seu, é dever do pastor, é dever de cada um de nós. É claro que aqui temos bons pastores que pregam o Evangelho com fidelidade, mas todas as coisas têm que ser ensinadas de Gênesis e Apocalipse. Nós não podemos criar uma teologia saci pererê. Só tem uma perna só. Pregue só no Novo Testamento, no Antigo Testamento, ou um texto e outro texto não. A teologia nossa é uma teologia holística, integral. Tem que ser pregada de Gênesis e Apocalipse. Como é importante, então, ensinando a guardar todas as coisas. Olha a ênfase de Jesus. São todas as coisas e a intenção da missão. Primeiro, o poder da missão, qual é? Toda a autoridade. Segundo, a extensão da missão. Todas as nações. Terceiro, a intenção da missão. Todas as coisas serem ensinadas. E quarto, a presença da missão. Eis que estou convosco todos os dias. Guarda isso no coração. Essa palavra autócio, Jesus usou 4 vezes do grego. Toda a autoridade me foi dada, ensinando todas as nações, ensinando todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. Coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. Então Paulo, Jesus levou a sério isso. Jesus ensinava, e vocês lembram bem o ensino que o texto da palavra de Deus diz, que Jesus ensinava em tempo e fora de tempo. Ele ensinava na montanha aos discípulos, ele ensinava na sinagoga, ele ensinava nas ruas, ele ensinava uma pessoa só. Pensam bem como Jesus ensinava. Jesus ensinou na sinagoga várias vezes, no templo. Mas algumas vezes Jesus ensinou uma pessoa única, como a mulher samaritana. Você pensou o Criador? Ele fez questão, o texto diz que foi necessário, o Evangelho de João capítulo 4 diz, foi necessário Jesus passar por Samaria. Jesus era Deus. Vamos pensar nisso? Jesus sabia, ele é Deus e sempre foi Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente, Hebreus capítulo 3, versículo 8. Então Jesus sabia que passando em Samaria, ia passar numa cidade chamada Siná, ia passar no poço de Jacó, e uma mulher desesperada estava ali precisando de graça, da graça dele. Então Jesus sempre passa em Samaria, na minha Samaria, na sua Samaria. Jesus sempre passa no meu poço. Ele sabe que eu preciso dele. Mas nós não, nós muitas vezes não queremos passar para alcançar a samaritana. Eu morei nos Estados Unidos vários anos. O que acontece? Na cultura americana, é uma cultura numerólatra. Eles mensuram o ministério do pastor pelo número de ovelhas. A pergunta, George Barnes é um grande pastor, a igreja dele tem 40 mil membros. Quem disse que a pessoa é um grande pastor porque tem 40 mil? Jesus só teve 12, e um deles era traíra, X9, que foi Judas. Então, nem sempre o fato de uma grande membresia significa que a pessoa seja um grande pastor. Mas a gente mensura isso, porque a cultura capitalista e a cultura ocidental ensina isso. Pode ver, que tudo está ligado a número. Você é feliz dependendo do número de dólares que você tem guardado. É mais ou menos isso. E a revista Forbes, todo mês, diz ali os mais ricos do mundo, e fica naquela briga. Elon Musk está em primeiro lugar, depois vem o dono da Louis Vuitton, toma o lugar dele, o francês. No outro mês, o outro volta. E fica essa briga de gato e rato para saber quem é o mais rico. Vai morrer, vai deixar tudo para os outros, vai para o inferno. Pular amarelinho com capeta porque não aceitou Jesus. Porque a Bíblia diz, o que é que a Bíblia diz? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu creio de todo o coração, nós precisamos muito, sabe o quê? Ver a vida na perspectiva de Jesus. O que a igreja mais precisa hoje é ter a cosmovisão de Cristo. Não é a cosmovisão só da denominação. É enxergar o mundo como Jesus enxergava. Olhar o outro como Jesus olhava. Isso se chama hoje de, uma palavra muito usada hoje na semiótica da linguagem, alteridade. O que é alteridade? É enxergar o mundo a partir do olhar do outro. Alter, do latim, significa o outro. Alteridade é enxergar o mundo a partir do olhar do outro. Como eu preciso disso? Se eu não pensar assim, eu não vou na casa de Zaqueu, como Jesus fez. Se eu não pensar assim, não vou perdoar a mulher pecadora. Se eu não pensar assim, não vou alcançar os proscritos da sociedade. Tem um programa de oração todo dia, às 18 horas, né? Da Igreja Batista. É um programa de oração de 1 hora. Entra 600, 700 pessoas todo dia, né? 800 pessoas para orar. Eu acompanho também, lá em casa a gente acompanha. Mas eu fico a imaginar aquelas pessoas que foram cansadas na Cristolândia. Alguns hoje são até pastores. Você pode imaginar aquela pessoa?
se alguém não fosse alcançar? Se alguém esperasse que essa pessoa viesse para a igreja algum dia, entrasse, e talvez se sentasse ao meu lado, eu sairia de perto dele. Talvez não cheirasse tão bem, não estivesse usando Azarro, Apollo, Fahrenheit, Hugo Boss, o Chanel número 5. Então eu saio, me afasto dele. Mas ali está uma alma preciosa para ser alcançada. Você pode imaginar isso? Sabe que eu penso que quando Jesus voltar, eu estou falando de todo o coração, eu estou falando como bom batista, quando Jesus voltar, ele vai dizer para muita gente, vocês não entenderam o que eu ensinei. E a pessoa, Jesus dizer isso para mim, você não entendeu o meu evangelho, você não entendeu o que eu fiz. Você fez sua própria interpretação do meu evangelho. Eu tive um professor que sempre dizia, ele faleceu de câncer alguns anos atrás, o Dr. Assis Sproul, foi escolhido o maior teólogo do século XX, foi meu professor de teologia, Dr. Robert Charles Sproul. E ele dizia o seguinte, ele dizia, existe um quinto evangelho escondido entre os 4 evangelhos. E o quinto evangelho, ele dizia, sabe o que era o quinto evangelho? O quinto evangelho era o modus vivendi e operandi de Jesus, a maneira de viver e operar de Jesus. Precisamos descobrir o evangelho, esse quarto evangelho, esse quinto evangelho, no encontro de Jesus com a samaritana, com Zaqueu, o pecador, comendo com os publicanos e pecadores. Essa é uma das razões porque o criticaram tanto, porque como vosso mestre com publicanos e pecadores. Então, essa maneira de Jesus ser, o seu modus operandi, o seu modus vivendi, é um outro evangelho. Nós estamos preocupados com o texto, mas pensa bem, como é que Deus nos ensina? Deus nos ensina primeiro através das Escrituras. Segundo, Deus nos ensina através das experiências pessoais que temos com Ele. E Deus nos ensina através das circunstâncias históricas. Pensa José. Tudo que José passou. Nós somos fascinados por José, não somos? Eu sou embevecido pelo exemplo de José. Pensa tudo que José passou. Não havia Bíblia, não havia Evangelho, não havia texto na época. Mas como é que aquele garoto foi para o Egito e permaneceu fiel? Ele não tinha escola dominical? Não tinha ninguém para dirigir louvor para ele? Não ia na igreja, não havia. Não havia texto fundante, não havia Bíblia. Mas ele permaneceu fiel, numa outra cultura, numa outra religião, num mundo, um panteão de mais de 3.000 deuses. José permaneceu fiel. Mas uma coisa maravilhosa que eu vejo em José é que as circunstâncias históricas modelaram e forjaram o caráter de José. Em capítulo 50, ele vai dizer aos seus irmãos, capítulo 50, versos 15 a 21, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então José cria num Deus que transforma os males em bem. Num Deus que transforma as circunstâncias históricas a seu favor. Então nós aprendemos não somente da Bíblia, aprendemos pelas circunstâncias históricas que Deus te conduziu para viver. Quem nunca passou por uma provação na vida? Acho que não tem ninguém aqui, né? A não ser que você não seja crente. Porque o crente passa por provação. Se alguém está passando aqui batido, nunca sofreu nada, vai partir dessa vida sem nunca sofrer, eu desconfio da sua fé. Porque Jesus diz, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja de Jesus passa por provação. A igreja de Jesus é perseguida. A igreja de Jesus é incompreendida. Sabe por um dos grandes desafios da gente? O grande desafio da igreja hoje não é agradar o mundo, é agradar a Deus que a chamou. Porque parece que nós muitas vezes queremos fazer um culto para o público-alvo. O alvo não é fazer um culto apetecível que agrada a pessoa, é que agrade a Deus. O propósito do culto, a razão principal do culto e da adoração é glorificar a Deus. Por que Deus te criou? A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que foi feito para criança, breve catecismo, era a pergunta, para que fim vos criou Deus? A resposta, Deus nos criou para a sua própria glória. Deus criou você, não foi para você mesma. Você não é um fim em si mesmo, nem mesmo a igreja é um fim em si mesmo, só Deus é um fim em si mesmo. Então Deus criou todas as coisas para a sua própria glória. Até havia um louvor antigo, do Vencedor por Cristo. E Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Então, queridos, Deus me ensina através da Bíblia, Deus me ensina através das circunstâncias históricas, Deus me ensina através da vivência com Ele. O que é que diz Davi? Salmo 119, verso 71, 67 a 71, Davi diz, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus propósitos. Então, Deus nos fala nas circunstâncias históricas. Por isso, Paulo tão pertinentemente diz, em Romanos 8, 28,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para a minha vida, para a vida da Débora ali, para a vida da Priscila, para a vida de cada um de vocês aí, para a vida do Júnior, para a vida do André lá atrás, para a vida de cada um de vocês. A Bíblia não diz algumas coisas que cooperam para a vida do Esdras. A Bíblia diz todas as coisas cooperam. Então Deus quer me ensinar desta forma. Deus quer ensinar você desta forma. Então vamos pensar nessa questão que é muito importante. A grande comissão é mais do que pregar. A grande comissão é mais do que pregar. Queridos, prestem atenção. Há uma diferença entre querigma e didascalia. A proclamação é uma coisa, o ensino é outra. O ensino tem que ser um estilo de vida. Vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio. Eu lembro daquele irmão que disse, tem um doutor na Bíblia chamado doutor Eunômio. Não era Deuteronômio, não? Lembrando daquela criança, vamos cantar um louvor que meu vovô ensinava, o caminhão do vô. Era caminhão do vô para Canaã. E a criança só lembrava o caminhão do vô, não? Então, vamos abrir a Bíblia então. Tá bom? Então, livro de Deuteronômio. Por que Deutero? A palavra Deutero significa no grego segundo, nomos, lei. Deuteronômio, o nome do livro é Deuteronomos, segunda lei. Por que o livro chamado Deuteronômio? Porque os 10 mandamentos são novamente repetidos. Os 10 mandamentos estão aonde? O decálogo? Em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Então, como os 10 mandamentos do decálogo é repetido novamente em Deuteronômio, é chamado de Deuteronomos, segunda lei. Tá bom? Essa é a razão do livro, do nome do livro. Então, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler então o que é que o texto diz para a gente. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler desde o versículo 4. 4. Débora, quer vir aqui à frente? Quem está? Não, Priscila, vem aqui à frente. Priscila. Está mais perto aqui, mano. Capítulo 4, capítulo 6, 4 a 6. Leia para mim. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as incultará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Muito obrigado. Alguém já visitou um judeu, a casa do judeu? Ou já teve um judeu como vizinho? Eu morei em São Paulo, em um bairro que tinha muitos judeus, que é o bairro de Higienópolis. Aliás, lá tem várias sinagogas desse bairro, né? Nós morávamos. Eu morei lá vários anos, na rua Maranhão, e tinha uma sinagoga, e tinha alguns judeus que moravam no meu prédio, e eles têm na casa do judeu, na porta, no umbral da porta, sabe o que é o umbral da porta, né? Então, eles têm um mezuzá. Menorá é o candelabro, que tem 7 braços, né? O mezuzá é uma pecinha cilíndrica, geralmente de metal, e eles parafusam o mezuzá, e eles colocam lá um versículo dentro. Via de regra, o versículo está dentro do mezuzá. Quando o judeu vai chegar em casa, ele vai trabalhar. Imaginemos que o André, o judeu, ele vem do seu trabalho, ele antes de entrar em casa, ele beija o mezuzá e faz uma oração e entra. Quando vai embora, ele beija no mezuzá, faz uma oração e vai embora. E o texto que está ali é o texto chamado Shema. O Shema em hebraico é a palavra ouvir. O Shema é esse versículo. Esse versículo que aqui está. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Shema é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Todo judeu no mundo todo tem um Shema no mezuzá na sua casa. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Então, geralmente o rabino diz, dá uma criança até os 7 anos, e nunca mais ela se desviará do judaísmo. Eles ensinam de fato a lei de Deus,
Você pode ver que é uma coisa rara um judeu se converter ao cristianismo. É mais fácil um árabe se converter do que um judeu. Tamanho o apego à lei de Deus. Então, é dever. Então, por quê? Porque ensino passou a ser um estilo de vida. Ensinarás a criança quando? Só na escola dominical, é isso mesmo que o texto diz? Levarás a criança para a igreja lindóia e a professora vai ensinar. Não é isso que o texto diz. Isso é maravilhoso. Não estou criticando a igreja ter programa infantil, não. Isso é maravilhoso. Mas o texto está dizendo que o ensino tem que ser um estilo de vida. Ensinarás a criança assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então o ensino passou a ser um estilo de vida. Então é o dever da Silvia ensinar ao seu pequeno João Pedro, não somente aqui na igreja. Eu sei que ele é uma boa mãe, um bom cristão. Ensino em casa também. Então é dever seu em compreender que o ensino da igreja tem que ser um estilo de vida. Isso é maravilhoso imaginar isso. Maravilhoso você perceber isso. Então, lembra que a palavra aí que diz encucarás. O que é encucar? Colocar dentro da cuca. Então, tu encucarás. Tu internalizarás essa palavra da criança. E ensinarás a essa criança todo o tempo, em todo lugar. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Eu creio que muitos de nós aqui nunca. Você pode perceber que a criança nunca esquece? Jonas, seu pai era pastor. Você não lembra ensinos que seu pai deu para você quando você era criança? Verdade. Há ensinos que nós aprendemos quando criança e Deus internaliza isso no nosso peito, na nossa alma. E nós nunca esquecemos. André, com certeza, ele lembra. O professor Sidão ensinava quando André era criança. Marca a vida da gente. Para sempre o que aprendemos na nossa fase, na nossa infância. É claro que tem gente aqui que já se converteu, tem experiência conversionista já como adulto, né? Não teve a bênção de ter um pai ou uma mãe cristã, mas quem teve, que coisa gloriosa. Você diz, olha, e é isso que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, você aprendeu desde... Eu sei, Timóteo, você conhece a palavra de Deus, as sagradas letras, desde a infância. E eu fico admirado com Timóteo, porque o pai de Timóteo era grego. E dá-nos a entender que ele não tinha um compromisso com Deus, porque Paulo dá a dizer que o que Timóteo aprendeu não foi do pai dele. Aprendeu de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Querido, pensa comigo numa cultura patriarcal, com o primeiro século do cristianismo. Uma mulher cristã casada com um grego, com um pagão, com um gentio grego. Mas ela não deixou o marido influenciar a vida dela. Ela ensinou a Timóteo os caminhos de Deus. E Paulo vai dizer, você aprendeu muito de sua avó. Que avó, Lloyd? Alguém conhece alguém com o nome de Lloyd? Antigamente, às vezes parecia, mas nunca mais. Né? A gente coloca o nome dos filhos de nomes de Brad Pitt, sei lá o quê. Sei lá o quê. Nomes assim. A gente coloca o nome de filhos, nomes hollywoodianos. Né? Mas nomes da Bíblia, antigamente até filhos, muita gente tinha filhos, coloca o nome. Percebeu isso? Caiu no desuso? Mas antigamente a pessoa tinha 10 filhos, era Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, o nome das crianças. Mas hoje não. É mais só você colocar nomes que... Sabe o que acontece com a gente? A gente gosta de coisas que soam bem aos ouvidos. Né? E as pessoas colocam o nome, muitas vezes, nas coisas, porque é agradável, é palatável escutar. Mas o judeu não, o judeu colocava o nome dos filhos pela significação. Neemias, que coisa maravilhosa. Por que alguém colocou o nome de Neemias na criança? Nehemia, em hebraico. Nasceu a criança. E o pai estava tão feliz que colocou, o Senhor é o meu deleite, o Senhor é o meu prazer. Queridos, colocar o nome da criança com o Senhor é o meu prazer, o Senhor é a minha alegria. É por isso que Neemias vai dizer, Neemias capítulo 8, versículo 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, disse ele. Porque é isso que o nome dele significava. Esdras. Então, quando a pessoa colocava o nome dos filhos, colocava pela significação do nome. Ezra, em hebraico. Então, que coisa maravilhosa, queridos. Por quê? Porque o ensino era um estilo de vida. Não era um momento histórico, não era um domingo pela manhã. Como é maravilhoso isso. Então, uma coisa que se perdeu com o tempo, eu vejo com preocupação, é que o ensino passou a ser pontual. Agora, pensa você, a criança vem para a igreja, passa uma hora na escola dominical, e a semana toda na escola secular, ouvindo professores não cristãos. Você sabia que grande parte dos nossos jovens se afastam de Cristo na época da universidade? O jovem está na igreja até, é verdade, tem pesquisas, inclusive. A CEPAL
Sociedade de Evangelização para a América Latina, tem feito pesquisa sobre esse assunto, aqui no Brasil e no mundo todo. Os jovens estão na igreja até a adolescência. Chega a mocidade, vai se jogar na universidade, naquele mundo louco, tresloucado. Os colegas não querem saber de nada. Não tem valor algum e chama você para os inferninhos da vida. E se você não estiver com Cristo, se perde. Se não tiver firmeza de caráter, de resolução de servir, vai se perder na universidade. Vai ter professores malucos, totalmente crazy, que vão desformatar, não é formatar, mas é desformatar seu filho dos seus valores que ele possui. É muito sério. Críticas severas ao cristianismo e à fé cristã. Ou você prepara seu filho para esse mundo lá fora. E Jesus nunca nos enganou. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, pois, prudentes. Simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, pense bem. Está preparando seu filho, não é para você. Você está preparando seu filho para a glória de Deus. Então, o mundo fora não é fácil não, aí fora. Então, a influência é muito grande da sociedade. E o pior é que é muito sério. Por que a igreja você vai na Europa? O que tem de igreja evangélica fechada na Europa? Em qualquer lugar. Muitas igrejas evangélicas estão sendo vendidas, os templos sendo vendidos para supermercados, nightclubs na Europa. Por quê? Porque o povo deixou de ir para a igreja. É uma tristeza isso. Por quê? Porque perdeu a base, que a base é o ensino. É a palavra de Deus. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito de C.S. Lewis. C.S. Lewis é conhecido mais pelos seus textos, como as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas ele é um teólogo também, há muitas obras de C.S. Lewis. Comentário dos Salmos, Cristianismo Puro e Simples, a questão do sofrimento, Surprise by Joy, que para mim é a obra mais bela dele, Surprise by Joy, surpreendidos pela alegria. Mas C.S. Lewis, na obra dele, Cristianismo Puro e Simples, tem uma frase maravilhosa. Ele vai dizer, ninguém vai saber o que é uma linha curva, se não souber antes o que é uma linha reta. Ninguém vai saber o que é uma linha curva, se não sabe antes o que é uma linha reta. A linha reta é o Evangelho, é a palavra de Deus. Você vai encontrar muita linha curva aí fora, ensinando coisa errada. Mas se você conhece o que é a linha reta, que é Jesus, você não vai se perder. Então, como é importante isso? Então, é muito importante ensinar nessa perspectiva. O aprendizado estabelece pelo ensino como hábito, é o que eu disse. É o segundo tópico da lição. O ensino não pode ser somente pontual. Tem que ser presente, tem que ser o estilo de vida. Na minha vida e na sua vida. Já são 10h20, eu estou em introdução no assunto. Mas isso é maravilhoso. Então, outra coisa importante é aqui a persistência e a tenacidade. A igreja tem que ter tenacidade nos seus ensinos. A tenacidade é uma grande virtude. Está na moda hoje a palavra resiliente, não está? A gente vê resiliente em tudo hoje. Resiliência e empoderamento. Eu acho que são as duas palavras que mais você ouve aí. Obrigado. Já fiz assim, 5 minutos, 5 minutes. Thank you so much. Então, empoderamento, aí fala de tudo hoje. Empoderamento feminino, empoderamento sei de quê. E resiliência. Você tem que ser resiliente. Quem começou com essa palavra, é muito bom você saber disso. Quem começou com essa palavra é um escritor do século XVIII, Johannes Pestalozzi, que é um dos pais da pedagogia. Johannes Pestalozzi, suíço francês. E Johannes Pestalozzi, ele tinha uma paixão. Ele queria trabalhar com crianças que sofriam de síndrome de Down e autistas. No século XVIII. Não havia estas técnicas que tem hoje. E ele pegou a herança do pai e começou a fazer um projeto, mas ele não era um bom administrador, faliu. Sabe que muitos cristãos reuniram a Pestalozzi para ele continuar esse projeto? E ele dizia que as pessoas que sofrem de síndrome de Down e autistas têm um profundo grau de resiliência, de abraçar aqueles que não querem ser abraçados, de amar aqueles que não os amam, de querer bem aqueles que não querem bem. Então ele disse que o mundo precisava aprender das crianças com síndrome de Down e resiliência, síndrome de Down e autistas, a serem resilientes. A resiliência é uma virtude inata, disse ele, dessas pessoas. E o mundo precisa aprender. Isso é Johannes Pestalozzi. Hoje está em moda ser resiliente, né? Ser perseverante, dar a volta por cima, como na antiga Fênix, uma das deusas do Egito Antigo, que mesmo depois de morta ressurgiu das cinzas. Então nós precisamos ser resilientes, não desistir, nunca desistir.
Sabe que uma frase ficou na história? E foi tido como o maior discurso do século XX. O maior discurso do século XX só teve 2 palavras. Sabiam disso? Terminou a Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill foi um homem que mais influenciou na Segunda Guerra Mundial. Primeiro-ministro da Inglaterra. A Inglaterra, eu admiro a Inglaterra por vários aspectos. Você sabe que a Inglaterra é uma ilha. É uma ilha, mas teve 72 países como colônia no século XIX. A Inglaterra foi o maior império do mundo. Ia do Canadá até a Índia. Nem o Império Romano. O Império Romano tinha 2.000 quilômetros de extensão. A Inglaterra teve 22.000 quilômetros de extensão do Canadá à Índia. Do Canadá à Nova Zelândia e Austrália. 72 países como colônias da Inglaterra. E os ingleses sempre diziam, o sol jamais se põe sobre o nosso império. Porque quando estava se pondo na Índia, estava brilhando no Canadá. Então, a Winston Churchill, quando começou a Segunda Guerra Mundial, o movimento nazifascista, o único país que não caiu na Europa diante do nazismo foi a Inglaterra. Por que os Estados Unidos entrou na guerra? Porque foi invadido em Pearl Harbor, foi invadido em 1941. Mas de 39 a 41, a Inglaterra estava sozinha lutando contra o nazifascismo. Os Estados Unidos entrou porque foi provocado. Mas quando terminou a guerra, Winston Churchill ensinou uma frase. A ONU se reuniu para ouvir ele. E ele era um grande discursador. E ele era muito pesado, subia na tribuna, pensa aqui. Sabe o que ele disse? Eu quero falar uma coisa para vocês agora, no período pós-guerra. Never give up. E sentou-se, o povo ficou olhando. Ele levantou-se de novo, never give up. Terceira vez levantou e deu um murro na tribuna. Never give up. Nunca desistam. Então, queridos, essa é a grande lição de Jesus para hoje. A grande sacada de Jesus, como diz os jovens. A grande lição para Jesus, para mim e para hoje, para você. Nunca desista de ensinar a palavra de Deus. Nunca desista de ser perseverante. Nunca desista do ensino de Jesus. Não abra mão dele. Nunca desista. Never give up. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado de todo o coração por tua palavra. Que nós possamos viver o Evangelho e fazer dele o nosso estilo de vida. Que nós possamos ensinar os nossos filhos do temor do Senhor. Assim como fez Lloyd e Eunice com Timóteo. Senhor, muito obrigado de todo o coração por tua presença na nossa vida. Oh Deus querido, esse mundo é difícil. Esse mundo está mudando, transformando, está, Senhor, destruindo os valores cristãos. O mundo todo a gente percebe claramente que é a última cartada do diabo. Derrubar todos os valores absolutos da cristandade. Senhor, que a tua igreja permaneça firme, resoluta em seguir a Cristo e os seus ensinos. Essa é a nossa oração sincera, piedosa e devota. Abençoa o culto desta manhã, o pregador, que ele seja instrumento de Deus. Não sei ainda quem será o pregador, mas seja quem for, seja o nosso pastor Iquias ou outro pastor, que o Senhor use para abençoar-nos. Abençoa a tua igreja reunida nesta manhã, em qualquer lugar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, derrama graça, bênção, unção e vida naquele lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém, Senhor. Amém.